nós vamos dar início ao estudo do reino dos animais, tá? Então, falamos algumas características desse reino na semana passada, e aí hoje nós vamos iniciar o reino animal, comentando mais algumas características, relembrando essas características, e vamos ver dois grupos importantes, tá? Bom, então, essa matéria está no módulo 2, na página 221. Então, vamos todos lá colocar na página 221, que logo nessa página tem uma atividade para a gente fazer oralmente, para a gente identificar alguns animais, tá? Então, na página 221, lá em cima, nós vamos observar essas 6 fotografias que estão aí nessa página. Então, nós temos aí, ó, o nome, tem a figura, tem o nome e tem o tamanho de cada ser, tá? Então, a gente tem um tamanho aproximado, né? A gente tem aí um morcego, uma estrela do mar, um tubarão-limão, uma joaninha, uma andorinha e uma minhoca. Todos esses 6 animais pertencem ao reino, essas 6 fotografias pertencem ao reino animal, que é o reino que nós vamos iniciar hoje, tá? Aí, o livro lança um desafio para a gente. Nós temos que organizar esses 6 animais em apenas 2 grupos, tá? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos separar em um grupo todos aqueles animais que têm a presença da coluna vertebral, ou seja, que têm ossos, e no outro grupo, todos os animais que não possuem coluna vertebral, ou seja, que não têm ossos, tá? Então, vamos começar primeiro pelos vertebrados. Dessas 6 fotografias, quais são os animais que nós vamos colocar no grupo 2 vertebrados, que tem coluna vertebral? Quem sabe me dizer? Tubarão-limão, Tubarão-limão, andorinha Andorinha e, andorinha e e o morcego. morcego. e o morcego. Muito bem. Os outros 3 que sobraram, nós vamos colocar no grupo 2 invertebrados, que é a minhoca, a joaninha e a estrela do mar, tá? Hoje nós vamos começar com esse segundo grupo, com o grupo 2 invertebrados. Então, todos esses animais que nós vamos estudar hoje e nas próximas aulas vão estar no grupo 2 invertebrados, ou seja, não possuem ossos, tá? Nem presença de coluna vertebral. Bom, aí debaixo dessa atividade vem um textinho falando sobre o filo cordados, que eu falei para vocês que esse filo recebe esse nome por apresentar essa coluna vertebral. Só que antes de apresentar a coluna vertebral, quando ele ainda está no estágio embrionário, quando o animal ainda está se formando, ele apresenta no estágio embrionário uma, uma estrutura que é chamada de notocorda. Essa notocorda, essa estrutura chamada notocorda, é que vai dar origem à coluna vertebral posteriormente. Então, enquanto ele está se desenvolvendo, ele ainda não tem uma coluna vertebral, ele tem uma notocorda. Só quando ele está totalmente desenvolvido, que ele passa desse estágio de embrião, é que ele vai ter a coluna vertebral, tá? Então, para quem está chegando agora, página 221. Nós vamos pegar um marca-texto e vamos marcar essa informação que eu acabei de falar, tá? João Vitor, se concentra, não começa a ficar falando besteira na aula, não. Se concentra, vamos lá. Então, nós vamos marcar o seguinte, ó, debaixo do número 1, nós vamos marcar o segundo e o terceiro parágrafo, tá? Página 221.
debaixo do número 1, segundo e terceiro parágrafo. Vocês vão marcar, que é justamente isso que eu acabei de falar. Ó. Na fase embrionária dos animais, pertencentes ao filo dos cordados, existe uma estrutura chamada notocorda. Ela é responsável pela sustentação dorsal do embrião e está presente em pelo menos uma fase do desenvolvimento dos cordados, que é essa fase embrionária, tá? Nos cordados vertebrados, essa parte vamos marcar também. A notocorda é substituída pela coluna vertebral, que é responsável pela sustentação do corpo. Já os invertebrados, que é o que nós vamos começar hoje, são aqueles animais que não apresentam notocorda nem coluna vertebral. Então, nós vamos marcar esses dois pedacinhos. O segundo e o terceiro parágrafo, debaixo do número 1. Módulo 2, página 221. Aí nós fizemos a atividade dos animais, que é o que está pedindo no número 1. E agora vamos marcar o segundo e o terceiro parágrafo. Só o primeiro que nós não vamos marcar. Certo? E aí, debaixo dessa parte que a gente acabou de marcar, tem uma outra fotografia mostrando justamente a coluna vertebral desses animais que são considerados do filo cordados, que é a coluna vertebral de uma cobra. Como a maioria das pessoas tem a impressão de que a cobra é um animal invertebrado, ele coloca logo como exemplo de vertebrado a cobra, para justamente acabar com essa confusão, tá? Para ninguém mais, a partir de agora, achar que a cobra ela é um animal invertebrado, e sim vertebrado. Por isso que ele já mostra logo o animal e mostra um pedacinho de dentro dessa cobra para comprovar que a cobra tem a coluna vertebral. Certo? Até aí tudo bem? Sim. Podemos prosseguir? Sim. Sim. Bom, Sim. então agora nós vamos seguir com o primeiro grupo dos animais invertebrados que nós vamos estudar. Falamos dele na semana passada, porque alguns alunos fizeram algumas perguntas, né? Então, nós já iniciamos com algumas curiosidades desse grupo. Mas hoje nós vamos saber mais detalhes desse grupo, tá? É o grupo que nós vimos lá no início do capítulo, que era a foto de apresentação do capítulo. Eu falei para vocês que aquela foto era uma esponja do mar, tá? Então, nós vamos estudar sobre ela agora. Na página 222, começa apresentando o grupo das esponjas do mar. E aí eu falei para vocês que esse grupo, ele recebia o nome de poríferos, justamente por conta do corpo da esponja ser todo formado por poros. Então, geralmente, o grupo dos animais, eles, para se dar um nome, né, os cientistas sempre associam a algumas características. Tá? Então, no grupo dos poríferos, eles associaram a presença de poros no corpo para dar esse nome, tá? E aí nós temos o seguinte, ó, na página 222, nós temos aí também uma fotografia grandona mostrando a foto de um fundo do mar e mostrando algumas esponjas, tá? Se a gente observar, logo assim de cara, a gente consegue ver que possui algumas características aí importantes para a gente analisar. A primeira delas, ó, é o tamanho das esponjas. Tá vendo que o tamanho, eles são tamanhos variados, são aleatórios, elas não são todas iguais. Umas são mais compridinhas, umas menores, umas bem pequenininhas. Então, isso é uma característica delas, tá? O tamanho pode variar, não são todas iguais. Outra característica também importante é com relação às cores, tá? As cores, elas também são variadas.
podem ser mais clarinhas, podem ser mais escuras, também é uma característica importante. E, além do tamanho e da cor, se a gente observar o corpinho delas, ó, ele é todo furadinho. Na outra página, a gente vai conseguir ver isso melhor. Na página 222, tem um desenho, um esquema, né? Não é um desenho real, mostrando exatamente esses poros, que é onde está indicado o número 1, tá? Bom, mas então vamos lá. Então, falei para vocês que o nome desse grupo é chamado de porífero. Mas também falei para vocês que na ciência nós temos os nomes científicos, que são aqueles dados pelos cientistas. Então, os cientistas chamam de poríferos, mas temos também os nomes populares, que é o nome em que a gente chama, que a gente conhece. Então, nós conhecemos como esponja do mar, tá? Mas os cientistas vão chamar de poríferos. Então, se na hora da gente realizar uma avaliação, uma prova, e eu perguntar como é conhecido popularmente o grupo dos poríferos, aí vocês vão dizer que é conhecido popularmente como esponjas, tá? Tem que saber sempre o nome do grupo cientificamente e o nome do grupo popularmente, como a gente chama no dia a dia, tá? Bom, outra característica desses animais, eles são pluricelulares. Alguém lembra o significado dessa palavra, pluricelulares? O que significa isso? É que tem mais de uma célula? Isso aí, muito bem, tá? Então, esses animais do grupo das esponjas, todos eles têm mais de uma célula. Por isso, são chamados de pluricelulares, tá? Outra característica que o livro aborda diz que esse grupo, eles são heterótrofos. Alguém lembra o significado dessa palavra também? Heterótrofos? Eu lembro que era aquele que se reproduz sozinho e o que se... Não, o que produz seu próprio alimento e o que caça seu próprio alimento. Só que eu Isso, não lembro qual é. qual é? Os autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, que são as plantas, o grupo dos vegetais. São autótrofos. As esponjas são consideradas heterótrofas, ou seja, não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, aonde elas estão no ambiente marinho, elas vão dar um jeito de buscar alimento, tá? Então, vamos prestar atenção para a gente não confundir mais. Nós temos os animais que são considerados unicelulares, que possuem uma única célula, e os pluricelulares, que possuem várias células. Então, as esponjas são pluricelulares, possuem várias células. O próprio nome já diz, né? Pluri vem de plural, então várias células. E esse heterótrofo e esse autótrofo também tem uma dica. Autótrofo, ó, auto. Quando a pessoa é auto alguma coisa, é que ela consegue fazer alguma coisa sozinha, tá? Então, autótrofo consegue produzir o seu próprio alimento. São os vegetais. E heterótrofo não consegue produzir o seu próprio alimento. Vai buscar no ambiente o alimento. Como que esses seres vão fazer para buscar esse alimento no fundo do mar? Na semana passada, eu dei uma dica para vocês e acabei contando, né, algumas características. E uma dessas características que eu falei é que esses animais, eles são animais filtradores, tá? Então, como eles são animais filtradores, eles filtram junto com a água, partículas de alimento para eles se alimentarem no seu dia a dia. Por isso são considerados heterótrofos. Vão buscar na água, como são animais filtradores, vão buscar na água esse alimento. Como?
Se eles são animais filtradores, eles vão utilizar esses poros, esses buraquinhos que eles têm, para a água entrar por ali pelo buraquinho, eles absorverem o alimento e absorver também o oxigênio que está na água, tá? Para continuar sobrevivendo. E aí, o que não prestar mais, o que ele não quiser, o que for resto de alimento que ele não quiser, e o gás carbônico também, proveniente da respiração dele, junto com as excretas, que são substâncias que são produzidas pelo corpo dele, eles vão liberar na água de volta, tá? Então, nesse primeiro desenho aí, a gente tem algumas partes da esponja, que nós vamos aprender que partes são essas, e nós vamos ver por onde entra a água e por onde sai a água, tá? Bom, outra coisa também importante desse grupo, esses animais, a maioria deles é de vida marinha, né? Ou seja, vive na água salgada. Mas existem algumas espécies que podem ser encontradas também na água doce, tá? Em grande maioria estão na água salgada, mas algumas espécies podem ser encontradas na água doce também. Não é muito comum quanto na marinha, mas podemos encontrar também. Outra característica, então, se tem coração, não. Esses animais, eles são filtradores, então todo o funcionamento dele, do corpinho dele, é através dessa filtragem que a gente vai entender daqui a pouco como funciona, que eu vou mostrar no desenho para vocês, tá? Outra característica importante é com relação a onde eles são encontrados, né? Eu falei para vocês, são encontrados no mar, na água do mar, ou, em alguns casos, na água doce. E na semana passada eu falei para vocês que eles ficam fixos em um substrato, que no fundo do mar a gente chama esse fundo aí, esse chão, de substrato. No ambiente terrestre a gente chama de solo. No ambiente marinho, aquático, a gente chama de substrato. Então, eles são fixos a esse substrato, eles não se locomovem, ficam paradinhos aí. Então, é uma outra característica importante. E podem viver isolados, tá? Eles podem estar sozinhos ou dessa maneira que está aí na página 222, em grupos, que a gente chama de colônias, tá? Então, olha quanta característica que esse grupo tem. São pluricelulares, são heterótrofos, podem viver no ambiente marinho, alguns no ambiente de água doce, são fixos no substrato, podem estar isolados ou em colônias, que são esses grupinhos que vocês estão vendo. Podem ter cores variadas e também tamanhos variados, tá? Essas são as principais características do grupo dos poríferos, ok? Bom, aí vamos entender o que são cada coisinhas que estão aí no corpinho da esponja. Nós temos Professora, aí... Oi. perdão. Então, eu tenho uma dúvida. Nós, no início do capítulo, tínhamos visto aquele formato da esponja marinha. Aqui, o formato já está diferente. Eu também queria saber se a consistência dela é igual à consistência da esponja industrial. É um pouquinho mais rígida, não é tão molinha assim, não. Ela é mais durinha um pouquinho, mas Ah, é macia, assim. Só que uhum. ela tem uma consistência como se fosse uma borrachinha, Ah, sim. tá? Não é tão molinha igual a industrial, não. Ela é um pouquinho mais resistente, tá? Agora, com relação aos formatos, realmente tem milhares de formatos. Nesse livro aqui, não mostra a esponja gigante, mas se vocês pesquisarem na internet, colocarem lá
imagens de esponjas, vai aparecer uma infinidade de imagens. E uma delas, no livro que a gente usou o ano retrasado, se eu não me engano, ele era um livro da FTD também. Ele mostrava uma esponja gigante, aonde essa abertura, a parte de cima, que é aberta, dava para entrar o ser humano inteiro dentro dela, de tão grande que era. Tá? Isso, tá vendo? Isso aí. Tem várias. Essa daqui é uma das mais simples, tá? O livro pegou exatamente as mais simples, mas tem diversas cores, diversos formatos e diversos tamanhos, tá? Depois vocês pesquisem na internet para darem uma olhada a diferença de uma para outra. Professora, Pode falar, Angelina. eu tinha visto esses dias, passou até no programa da tarde aí que eu não lembro qual foi, mas eu vi a pessoa, mostrava a pessoa, era um documentário, mostrava a pessoa, uma pessoa que mora no mar. Aí passou ela, assim, andando, né, em cima de um monte de esponja. Aí, essas esponjas machucam ou podem, assim, ter algum veneno, alguma coisa prejudicial? Não, essa não. O próximo grupo que a gente vai ver daqui a pouco, aí já a gente já vai ter que ter cuidado. Mas esse grupo das esponjas, não. Não tem, assim, nenhum cuidado em especial, não. Não tem espinho, não tem veneno, não tem nada disso, não. Agora, o próximo grupo, vocês já viram, já conhecem alguns representantes, a gente vai ver daqui a pouquinho, e vocês já sabem que a gente tem que tomar cuidado com esses seres quando a gente encontra pela frente no fundo do mar. A gente já vai estudar esses que vão causar algum mal na gente, tá? Mas esse aqui não, esse aqui é bonzinho, não tem problema não. Então, vamos lá, vamos tentar entender agora como que é o corpinho desses animais. Ainda na página 222, nós temos o número 1, ó, que está mostrando aí o furinho do corpinho dela, que é chamado de poro, tá? Então, todos esses furinhos que estão mostrando aí são os poros dela. Atenção, chegou Chatuba, hein? Atenção, chegou Chatuba! João Vitor. Cara, esses caras marola. Aí o número 2. O número 2, ó, já está no outro desenho. São as espículas. Tá lá no corpinho também do animal. E ajudam a sustentação do corpo desse animalzinho. Então, parece uma estrelinha, né? Um desenho cinza. Vê se vocês conseguem visualizar, no número 2. Vai ajudar na sustentação. Então, para ele ficar assim, firme, em pezinho, do jeito que eles ficam, para ele não ficar tombado, né? Não ser molinho, ele tem essas espículas para sempre eles ficarem assim, em pé e fixado no fundo do mar. É tipo um bumerangue, né? Isso, tipo um bumerangue, isso aí. Aí no número 3, ó, é lá em cima a abertura dela, tá? A maior esponja, Leonardo, é essa gigante que Yasmin chegou a mostrar no celular. Depois vocês pesquisem na internet, coloca lá, esponja gigante, vai aparecer cada uma imensa. Essa foto que eu falei para vocês do livro do ano retrasado, tinha até um mergulhador perto. Tiraram a foto da esponja com o mergulhador para a gente poder ter noção do tamanho. Então, o mergulhador ficava pequenininho e a esponja gigantesca, de tão grande que ela era. Fizeram uma comparação, né, com o tamanho. Fala, Miguel. Essas esponjas podem procriar? Vamos chegar lá, sim, vamos chegar lá, tá? Na forma de reprodução. Deixa eu só terminar de explicar como que é o corpo, de que é composto o corpinho delas, que eu vou falar da reprodução. Bom, aí no número 3, então, é essa abertura, tá? A parte de cima. Essa abertura, ela também tem um nome próprio, que é chamado de ósculo, tá? O nome dela está lá na página 223. Bom dia, Lucas. Nós estamos na página
222. Tá? Para você que está chegando agora. Bom, e aí esse ósculo vai ser utilizado para a saída da água. A gente já vai ver isso também. Ainda não passei nenhum DV não, Lucas. Só estou explicando o primeiro grupo, que é o grupo das esponjas que eu comentei com vocês na semana passada. Agora a gente está estudando esse grupo, tá? No finalzinho eu passo o dever de casa. Bom, então, nessa abertura de cima, nós vamos chamar essa abertura de ósculo, que é aonde vai sair a água. E por onde vai entrar a água? Pelos poros, tá? Então, entra pelo número 1, aonde está mostrando aí o número 1, e sai pelo número 3. Então, vai entrar por todos esses buraquinhos, que é o número 1, os poros, e quando tiver que sair a água, vai sair pelo número 3, porque aí a saída é um pouco maior, tá? A abertura é maior. Depois, no 4, ó, o 4 é justamente essa cavidade onde os mais antigos não são as esponjas, não, Leonardo. Os mais antigos, os animais mais antigos, são animais que já nem existem mais aqui no planeta, né? Que são os que já foram extintos. Então, são animais lá da época jurássica, junto dos dinossauros, são aqueles animais. Aqueles foram os que viveram em primeiro no planeta. Esses aqui ainda têm, então são animais ainda considerados recentes, né? Só os que já não têm mais é que são considerados animais bem antigos, tá? Bom, aí nessa abertura, que é por onde tem essa passagem de água com facilidade, é chamada de átrio. Então, a abertura lá em cima é ósculo, e esse corpinho aberto dela é chamado de átrio. Depois, nós temos o 5, ó, que parece uma célulazinha com uns cabelinhos. Isso é chamado de coanócitos, é uma estrutura que é chamada de coanócitos. Para que serve isso? Essa estrutura vai facilitar essa filtragem da água. Com relação à pergunta aí, se ela pode machucar a gente, esse grupo não, tá? Só o próximo que a gente vai estudar, tá? Esse não causa nenhum mal ao ser humano, não. Então, todos esses que estão aí no número 5 vão ajudar a puxar, a filtrar a água, tá? Então, é chamado de coanócitos, esse azulzinho. Essas franjinhas são flagelos, então a água consegue passar com grande facilidade por ali, tá? E depois, vamos ver o que tem aqui. Deixa eu ver se eu falei de todas. Tá, falamos de todas. Na página 223, tem um outro desenho. Aí, o que eles fizeram? Cortaram a esponja no meio para a gente poder ver como que é por dentro e o que acontece quando ela está filtrando essa água, tá? Então, ela está lá no substrato, lá no fundo do mar, fixa, paradinha lá. E aí, quando ela precisa ou respirar ou se alimentar, ela filtra essa água vai entrar, ó, por onde estão essas setinhas azuis, que são os poros, e vão sair, ó, todas pela abertura central, que é chamado de ósculo. Então, quando ela precisa respirar, ela pega o oxigênio da água pelos poros. Quando ela precisa se alimentar, ela vai pegar esse alimento pelos poros. E quando ela precisa eliminar o gás carbônico e eliminar o resto do que ela comeu ou as excretas dela, que são substâncias tóxicas produzidas pelo corpo, todas essas substâncias vão sair pelo ósculo, onde está a setinha vermelha.
Aí me perguntaram aí o que ela come, né? Quando ela filtra, quando ela faz essa filtragem da água, ela acaba trazendo para dentro dela restos de peixes, né, de animais que ou que morreram ou que outros animais comeram, por exemplo, é um tubarão. Ele se alimentou de um peixe menor, mas aí na hora que ele se alimenta, que ele pega o peixe, pode deixar na água alguns pedacinhos desse peixe. Aí, quando ela faz essa filtragem da água, automaticamente ela acaba trazendo para dentro do corpo dela esses resquícios de alimento. E é disso que ela vai se alimentar, tá? Dessas partículas que estão na água de alimento, que quando ela filtra, automaticamente ela está dando o oxigênio para a respiração e o alimento para ela se manter viva. O que ela não quiser mais, quando ela digerir isso tudo, ela vai liberar por essa setinha vermelha, que é chamada de ósculo, tá? Que é a saída principal. Ok? Até aí tudo bem? Sim. Tudo. Aí Miguel perguntou o seguinte: como que esses animais fazem para se reproduzir? Eles se reproduzem? Sim, são animais, eles se reproduzem. Quando a gente estava em aula, nós vimos que os animais eles têm dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, que é por troca de gametas, né? Tem um ser masculino e um feminino, aí eles vão trocar os gametas, vai nascer um outro indivíduo. E tem a forma assexuada, que não precisa dessa troca de gametas. Vai acontecer num processo natural em que o próprio ser ele consegue se reproduzir sozinho. Essas esponjas, a maioria delas são hermafroditas, ou seja, tem os dois sexos no indivíduo. Então, como que vai acontecer essa reprodução? Vamos colocar lá na página 224, para vocês entenderem. Aline, Pode falar, Maria Clara. é Lívia. Não, tia, é Lívia. Ah, é Lívia? Tá, fala, Lívia. Então, Jennifer te perguntou duas coisas. Aí eu tô perguntando aqui por ela. Quando ela puxa água, é sempre ou só em determinado momento? Não, isso é aleatório, é sempre. Porque como ela precisa pegar o oxigênio da água, então ela faz essa filtração toda hora. É igual a gente é uma coisa involuntária. A gente não está puxando o ar toda hora, sem até mesmo sentir. Esses animais é do mesmo jeito. Como eles são filtradores, eles fazem essa filtragem a todo momento. Só que vai ter o momento em que eles vão precisar só do oxigênio, não vão querer se alimentar. Aí, se vier alguma partícula junto da água, eles vão jogar fora. E vão ter momentos que eles vão precisar tanto do oxigênio quanto do alimento. Aí eles vão deixar o alimento dentro deles, vai digerir e depois vai jogar as excretas para fora quando terminar a digestão daquele alimento. Ah, tá. Mas por ser muito grande, ela puxa a gente? Ela suga a gente? Não tem esse poder, não. Tá? Ela não faz mal nenhum a gente. Tia, Ok? outros animais se alimentam da esponja? Olha, tem alguns peixes que dão umas bicadinhas, mas também não é o alimento que eles mais gostam, não. Tá? Tem até alguns peixes que vão nelas, sim, e ficam catucando elas, mas não é de preferência deles, não. Já pensou comer borracha? Meu Imagina. Deus. Bom, então, voltando na reprodução, ó, nós temos aí mostrando o primeiro tipo de reprodução, que é a assexuada. Esse tipo de reprodução assexuada é do tipo brotamento. O que significa isso? Reprodução assexuada por brotamento. Olha como que o filhotinho dela nasce. Nasce do próprio corpo dela, através de um broto, de um brotinho.
nasce uma esponja pequenininha do próprio corpo dela. Aí, quando chega num tamanho razoável, esse brotinho ele se desprende do corpo dela, cai no substrato e aí se desenvolve uma nova esponja. Essa é a forma assexuada por brotamento, o nome. Então, quando chega na fase em que ela é uma esponja adulta, o próprio corpinho dela produz um broto, esse brotinho vai crescer e quando ele tiver num tamanho razoável, ele se desprende do corpo dela, cai no substrato e continua se desenvolvendo. Tá? Esse é o primeiro tipo. Aí ela pode se reproduzir também pelo processo de reprodução sexuada, que é aquela que troca os gametas. Então, nós temos aí, ó, uma esponja macho e uma esponja fêmea, mas eu falei para vocês que esses animais, eles são hermafroditas, ou seja, tem os dois sexos dentro deles, só que uma hora um vai liberar os espermatozoides e o outro vai liberar os óvulos. Gameta são essas duas células reprodutivas, o espermatozoide e o óvulo, tá? O macho vai produzir o espermatozoide e a fêmea vai produzir o óvulo. Aí vão liberar na água, igual tá mostrando aí, ó. O espermatozoide nadando aí na água. Se tiver uma esponja perto, que geralmente tem, porque elas podem viver isoladas ou em colônias, que são grupos. Então, se tiver alguma perto, que vai ter alguma perto, a própria água, o próprio fluxo da água, né, as ondinhas da água, leva o espermatozoide até a outra esponja, que vai ter o óvulo. Aí, o que acontece? Esse espermatozoide vai fecundar esse óvulo, e aí, ó, depois de algum tempo, vai gerar uma larvinha. Essa larvinha vai ser expulsa pelo ósculo, quando estiver jogando a água para fora, e aí vai crescer uma nova esponjinha no substrato também. Então, as esponjas, elas têm duas formas de se reproduzir. Sozinha, que é assexuadamente, por brotamento, ou com a ajuda, né, de um macho e de uma fêmea. Lembrando que esses seres são hermafroditas, então, dentro deles tem os dois órgãos. Só que uma hora vai funcionar o masculino, outra hora vai funcionar o feminino. E aí, esse que está fazendo o papel de masculino, vão liberar o espermatozoide na água. Quando ela for filtrar a água, sem querer, ela filtra esse espermatozoide junto, vai fecundar o óvulo e depois, quando ela for jogar a água para fora, pelo ósculo, ela acaba liberando a larva também, tá? Aí perguntaram aí se os seres humanos podem ter essa característica, né, de ser hermafrodita. Isso é muito, mas muito, muito raro, tá? Mas pode acontecer também. Mas é muito raro de um indivíduo, né, ser humano, ser dessa forma, hermafrodita, ter os dois sexos. É raríssimo, mas pode acontecer. É um erro genético, tá? Nesses animais aqui, pode falar. Então, sobre aquele formato do início do capítulo, como eles se reproduzem? Porque eles não têm esse, como que é o nome? Esse buraquinho em cima. Tem também, só que não estava dando para ver. Tem, todos têm o ósculo, que é a abertura principal. Todos têm o ósculo, tá? Só que dependendo da fotografia, se você não mostrar uma fotografia do jeito que está aqui no livro mostrando, que é visualizando a parte de cima, aí a gente não vai conseguir ver com detalhes, mas todos têm que ter o ósculo, tem que ter os poros, que é a parte do corpinho, dos furinhos do corpinho, e tem que ter a abertura de cima, tá? Então, pode ser que ela nasça desse jeito que está na primeira explicação, por brotamento,
ou pode ser que nasça, sim, através da larva. Lá dentro do corpinho dela, esses espermatozoides, ele se fundiu com o óvulo que estava guardadinho lá, e aí depois a larva saiu e começou a se desenvolver, ela começa a crescer no substrato, tá? Então, como que eles escolhem essa forma de reprodução? Boa pergunta. Quando eles estão em colônias, que eu falei para vocês, que é quando eles estão juntinhos, né, vivendo juntos, igual está na página 222, geralmente eles fazem a reprodução sexuada, que é essa da troca de material genético, que está um perto do outro. Quando eles estão em forma isolada, ou seja, eles estão vivendo sozinho, não tem nenhuma perto, aí eles fazem a de cima, por brotamento. Agora, pode acontecer de estar em colônia igual na 222 e fazer o brotamento também? Pode, tá? Isso daí, eles que vão perceber o ambiente em que eles estão para fazer esse tipo de reprodução, tá? Professora, outra pergunta. Então, as esponjas têm um tempo determinado, assim, em média de vida? Então, todos os animais têm, tá? Agora, eu confesso para você que eu nunca pesquisei qual é o tempo de vida, mas a gente pode pesquisar. Na próxima aula, eu pesquiso e aí a gente comenta sobre isso. Mas lembra que quando a gente estava na escola ainda, que a gente viu um texto que falava sobre o tempo de vida dos seres? Todos os seres, eles têm um tempo de vida. E, assim, os cientistas, eles têm mais ou menos um cálculo, né? Então, tem uma tabelinha, igual eu passei para vocês, só que eu selecionei só alguns, mas se a gente procurar na internet, tem o tempo de vida de todos eles. Tia, E aí a gente sabe que pode viver ou um pouquinho menos ou um pouquinho mais, tá? eu Então, as pesquisei esponjas assim, podem... eu botei assim, tempo de vida em média de uma esponja do mar. E apareceu 1.550 anos. Bom, Sim, pareceu. eu vou pesquisar direitinho e vou confirmar isso para vocês aula que vem. Aline, então as esponjas podem se reproduzir sozinhas? Sim, pelo primeiro caso, sim. Assexuadamente, por brotamento, elas se reproduzem sozinhas. Tá. Então só com uma esponja já pode crescer um porífero. Um porífero. Sim, Ah, tá. tá? Então, no grupo das esponjas, tudo bem? Podemos passar para o outro? Sim. Esse outro grupo, alguns representantes dele, vocês já conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, tá? Aline, Pode falar. Jennifer está perguntando quanto tempo que eles ficam. Quanto tempo que essa esponja fica grávida? Tempo de gestação. Isso aí. Eita! Não faço a mínima ideia. Temos que Esponja pesquisar. é um assunto que a gente chega a estudar, mas quando termina assim o estudo, já esquece. Deixa de lado. Não e chega a assim, pesquisar. São informações que como curiosidade só, porque no nosso dia a dia e no nosso estudo não vai servir para nada, entendeu? Então, essas perguntas, elas são perguntas mais como forma de curiosidade, porque a gente vai pesquisar e realmente, foi o que a Yasmin falou, daqui a pouco vai esquecer, né? Porque não é fundamental. Fundamental são aquelas características que eu falei para vocês. Fala, Lívia. Então, eu fiquei me perguntando, a larva, ela nasce de duas larvas, aí nasce a larvinha, ou nasce, faz as duas esponjas e aí nasce uma larvinha? Então, essa larva ela vai ser produto da união do espermatozoide com o óvulo. A esponja macho vai produzir o espermatozoide e a esponja fêmea o óvulo. Quando junta essas duas células, o espermatozoide com o óvulo, aí que vira a larva.
Aí essa larvinha vai ficar um tempo assim, larvinha, e depois vai gerar uma nova esponja. Certo? Professora, aqui na internet eu também pesquisei que o tempo de gestação deu que é só 2 dias. Ah, é? Então, é Aham. o tempo. Na verdade, não é um tempo de gestação. O que vai acontecer? É assim, ó. Encontrou o espermatozoide com o óvulo. Se encontraram lá dentro, esse tempo de 2 dias é só o tempo que ela vai levar para conseguir expulsar a larvinha de dentro dela pelo processo de filtração. Quando ela estiver expulsando a água do corpo dela, vai essa larvinha junto. Então, não é nem considerado um tempo de gestação, é só o tempo que ela vai ter para expulsar essa união dessas duas células, que virou a larvinha, para fora do corpo dela. Pô, em média, 2 dias para 1.550 anos? Imagina, né? Quantos? Mas pode E nascer mais não é de um. só um que São a esponja põe para. Tá, eu acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? São animais bem resistentes, né? Professora, Fala. mas pode nascer mais de um broto? Era isso que eu ia Ou larva? falar. Pode nascer mais de um broto, pode sim. Mas qual é o máximo, assim, de brotos, assim, mais ou menos? Ou de larva? Não, a larva, se entrar um espermatozoide com um óvulo só tem como sair uma larva, tá? Olha, Yasmin e Lívia que estão perguntando aí da borboleta, calma, essa parte aí a gente vai ver também, mas quando a gente chegar na parte de insetos, tá? Não vamos misturar, porque senão a gente não consegue se entender. Vamos primeiro na parte da esponja. Fala, Miguel. Eu ia perguntar se podia nascer gêmeos, mas é tudo igual? É tudo igual, é. Quando é uma proveniente da outra, é tudo igual, bem parecido, né? Só que Professora, como a gente faz para identificar um macho ou uma fêmea? não tem como identificar, porque ela não tem como uma esponja identificar, já porque tem elas dois. são hermafroditas, elas têm os dois sexos. Então, uma hora ela vai fazer o papel de macho e outra hora ela pode fazer o papel de fêmea, tá? Porque ela tem os dois, então não tem como identificar. Fala, Angelina. Angelina, quer perguntar alguma coisa? Ah, entendi. Mas a gente já está terminando já. Bom, Tia. então agora fala. Pode nascer mais de um brotinho dela, tipo, Pode, de uma vez? pode. Já perguntaram isso. Pode sim. De uma vez só? De uma vez só. Pode ser uma de um lado e outra do outro. Pode sim. Então o ficar máximo é parecendo 2, caco. mais ou menos? Ou quanto? Quantos mais? Qual é o máximo, assim, de broto? Não, geralmente é um só. Mas pode acontecer de ter um de um lado e outro do outro, entendeu? O ideal é um só, um de cada vez. Mas para fazer o broto, assim, mais ou menos crescer, começar a crescer, é o quê? De 1 a 1 ano? Ou é de mês em mês? Para nascer um broto? Não tem um tempo certo, não, Leonardo. Não tem um tempo certo, não. Professora, deixa eu te perguntar um negócio. E o gato se encaixa em que grupo? Qual? O gato se encaixa em que grupo? O gato dos mamíferos. É o último que a gente vai ver. Vai demorar um pouquinho ainda. Tá? É o mesmo grupo da gente. É o grupo dos mamíferos. É o último grupo. Obrigado. Tá? Bom, então vamos nos quinidários, para a gente terminar. Esse grupo dos quinidários é o grupo da água-viva, da caravela do mar, da hidra e da anêmona do mar. Desses aí, eu acho que vocês já ouviram falar da água-viva e da anêmona do mar. Da caravela e da hidra, eu não sei se alguém já ouviu falar, tá? A caravela, ela é a prima da água-viva.
Então, ó, na página 225, tem uma foto de uma caravela do mar. Ela é um pouco mais alta, ela é maior, tá? De vez em quando, aqui nas praias do Rio, a gente consegue encontrar também esses seres. Não é só a água-viva que tem, não. Ela fica com a parte de cima, essa caravela, né? Ela Aí parece os negócios ficam por baixo. Ela parece um barquinho, tá vendo? A água-viva, ela já é um pouquinho diferente. Ela parece um guarda-chuva. Ela é mais arredondadazinha, tá? Mas elas têm um grau de parentesco, a caravela do mar com a água-viva, tá? Elas são bem parecidas, até porque estão no mesmo grupo, tá? A anêmona do mar é aquela que aparece no Procurando Nemo, que o Nemo se esconde lá, é a casinha do Nemo. Eu acho que vocês já viram também. Fala ali. Então, surgiu uma dúvida não de hoje, mas já tem há muito tempo, sobre a água-viva. Tem uma parte da nossa mão, que é a palma do elástico, que se fala, que ela não queima, mas a outra parte, ela queima. Qual a diferença de uma para a outra que ela queima e a outra não? Tá, então vamos lá. Aproveitando, então, essa pergunta de Lívia, eu vou falar uma característica que está presente nesse grupo dos quinidários, tá? Lá tá cinidários, mas fala quinidários, tá? Então, uma característica bem forte desse grupo é a presença de células que queimam, tá? Esses animais, se a gente se encostar neles, eles queimam a nossa pele e a pele de outros animais que possivelmente possam vir predar esses animais. E aí, o que acontece? Se essas células, eles têm células que são células urticantes, que são essas células que vão queimar a pele. Se ela encostar na nossa pele por cima, nessa parte superficial, como a nossa pele ela é bem sensível, vai queimar. Agora, se tocar na palma da mão, a nossa palma da mão, ela é diferente do que a parte superficial da pele. Ela tem uma presença de uma substância que é chamada... Ou na palma do pé, né? Ou na sola do pé, a mesma coisa, que é chamada de queratina. Ela tem muita queratina na palma da mão e na planta do pé. Então, a água-viva, essa célula urticante, né, não consegue atingir essa parte, porque ela é mais resistente, ela é mais grossa. Só a parte da pele mesmo sensível, que reveste o corpo, tanto o nosso corpo quanto o corpo de outros animais, que ela tem a capacidade de queimar, tá? O nome dessa parte do corpo que os quinidários têm, que tem essa estrutura que queima, é chamada de quinidócitos, tá? Então, os quinidócitos são estruturas que disparam essas células urticantes que fazem a queimadura tanto no ser humano quanto em outros animais. Para que esses animais têm isso? É uma defesa deles, tá? É uma característica de defesa. Eles precisam se defender de alguma forma. Toda vez que eles se sentem ameaçados com alguma coisa, aí eles disparam nos tentáculos deles, não é em qualquer parte do corpo, é só nos tentáculos, essa substância urticante, e aí vai queimar. Aí, conclusão, automaticamente, se for um outro animal, esse animal vai se afastar deles, se for a gente também, que a gente não vai ficar ali perto para ser queimado toda hora por eles, certo? Então, nós temos aí a caravela do mar, que é esse que está na página 225, lá em cima, a hidra, que também tem uma fotinho dela de como ela é, parece uma árvorezinha, e a anêmona do mar. A água-viva, ela está na outra página, na página 226. Tá? Está na página 226. E se a gente observar, todos esses animais têm tentáculos. Ó. A água-viva tem um tentáculo para baixo, a hidra tem para cima, igual uma árvorezinha.
A anêmona do mar também fica em cima, igual uma árvorezinha também. E a caravela do mar, como está aí na areia, a gente não consegue ver muito bem, mas são esses fiozinhos escuros que estão aí debaixo dela. Todos eles têm tentáculos e todos esses tentáculos têm essa substância urticante, tá? Bom, todos esses animais nós vamos encontrar no mar, Professora, né? Pode a falar. água-viva pode respirar fora d'água ou só dentro d'água? Então, só dentro d'água. Como esses animais, o corpinho deles geralmente é muito molinho, quase 90% do corpo deles é formado por água. Então, quando a gente encontra esses animais do jeito que está aí a caravela do mar na areia da praia, quando a gente chega a ver esses animais assim na areia da praia, eles já morreram há muito tempo. Eles não suportam o calor do sol. Mas se eles encostarem na areia, depois de um minutinho eles morrem? Então, não, depois de minutinhos, não. Por exemplo, veio algum pela onda, né? A onda trouxe até a areia. Ele acabou de sair da água, aí não, ainda está vivo. Um dia eu fui queimada pela uma água-viva que estava morta. Estavam falando que estava morta. Não. Aí eu fui Não, encostar, ela né? estava viva, Aí eu então. virei e Não, falei, então será ela que ela estava tava viva morta? ainda. Eu fui Morta não tem encostar como. porque eu achei que ela estava morta mesmo. Falaram que ela estava morta, e quando eu encostei, eu fiquei com o braço todo ardendo. Então ela ainda não estava morta, porque se ela estiver morta mesmo, eu já peguei várias vezes em várias mortas e não queima nada. Inclusive, quando ela morre, logo quando ia pra areia. inclusive, quando ela morre, geralmente quando ela chega até a beira da areia, né? Quando ela é encontrada ali, muitas das vezes ela já não está nem mais com o tentáculo, ela só está com a parte de cima dela. O tentáculo ficou pela água, ela morreu e ficou pela água. Então, fica só aquela parte gelatinosa de cima. Aí não Eu tem já vi uma viva. É horrível. Eu tava lá na prainha, a gente de repente vê um bicho que, sabe, que queima, ele andando assim na água, me deu um pavor. guarda-chuvinha, Eu saí nada, né? voada da água, saí correndo. Ô, professora, eu tava numa praia, tava um montão de gente lá na praia conhecida. Aí, tipo assim, tava com mais 20 água-viva, tinha muita água-viva, da praia inteira. Meu amigo foi queimado 2 vezes. Mesmo negócio. Geralmente, quando a água está muito gelada, elas vêm para a beira, entendeu? Então, por exemplo, em Cabo Frio, em Arraial do Cabo, essas praias assim, geralmente a água é bem gelada. Então, ela acaba vindo um pouco mais para a beira. E como a gente está ali na beira, acaba, às vezes, se queimando, né? Porque não consegue, às vezes, nem ver. Porque às vezes não dá nem para ver. Quando a gente vê, a gente não vai deixar. Mas quando a água está muito gelada, aí elas acabam vindo para a beira, sim. E aí a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas tem algum jeito de encostar na água-viva assim que ela queime? Na parte de cima, ela não vai queimar. Essa parte que está mostrando aí na página 226, a parte de cima, abauladinha, igual um guarda-chuvinha, nessa parte não queima. Agora, se pegar nessa parte do tentáculo, aí ó, o próprio desenho está mostrando, ó, aonde está essa substância que ela libera, que está exatamente no tentáculo. Se esse tentáculozinho encostar um fiozinho que seja, vai queimar a pele. Então, se a gente pegar na partezinha de cima, não vai queimar, não? Não, não vai queimar, não. Ok. Tá? Gente, tá pegando água-viva com a mão inteira, por baixo, na água. Mas aí com a palma da mão, né? Não com pode a palma deixar da mão. encostar na superfície da pele. Com Com a palma da mão não queima, não? Na palma da não, mão? com a palma da mão, não. Ah, Tá? A gente tem na palma da mão a queratina que vai proteger. Na palma da mão não vai queimar. Entendi. Por isso que um dia eu tava na praia de Ponta Negra, né, fazendo um projeto lá. Aí eu vi uma água-viva roxa na areia, na bordinha da areia. Ainda a onda da água ainda passava por ela. Aí o governo foi, pegou ela, eu achando que o bombeiro ia se queimar, mas ele pegou com um saco e pegou pela parte de cima. E tacou ela lá pro fundo mesmo.
Isso Mas aí. não puderam entrar muito na água porque ficaram com medo de ter outras águas vivas. Mas Isso ela aí. é roxa, muito grande mesmo. Tem umas que são roxinhas, tem umas que são bem transparentes. As cores também podem variar um pouquinho. Ela fica A que meio eu vi era lilazinha. rosa. Rosa também Toda rosa. tem. Isso, tem também, tá? Bom, com relação à reprodução, do mesmo jeito que acontece lá nos poríferos, nos quinidários é da mesma forma. Pode ter a reprodução sexuada e assexuada. Assexuada também por brotamento, tá? Sai o brotinho lá, o filhotinho do corpo. Ó, tá mostrando aí na página 227 da hidra. A hidra tem um brotinho no corpo dela, depois esse brotinho cai no substrato e aí se fixa ali também, tá? Na de cima, ó, da anêmona do mar, está mostrando a reprodução sexuada. Então, está mostrando lá o óvulo e o espermatozoide. Aí eles se juntaram, formou a larvinha, e depois da larvinha, uma anêmona pequenininha. Certo? E pode ter também um caso como é o da água-viva, que é a alternância de gerações. O que é isso? Vai ter uma fase dela que ela vai fazer a reprodução sexuada e depois a reprodução assexuada. Ela vai fazer os dois. Tia, Fala, Pedro. deu a hora do intervalo, tia. Tá, então Pode vamos comer? lá, olha só. Vou liberar vocês, então. Vocês vão fazer, anota aí para casa, página 220, Já fiz. 228 e 229. 3 páginas. 220, 228 e 229. Tá bom? Aí na semana que vem a gente comenta mais um pouquinho, tira as dúvidas se vocês não conseguirem fazer alguma questão. Qual é a página? E aí fala mais um pouquinho desses dois grupos. 220, 228 e 229. Ok? Ok, tia. Então tá. Então vocês podem ir para o intervalo. E na semana que vem a gente continua, tá bom?